Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês um novo vídeo aqui no nosso canal, te atualizando com as informações, notícias, análise e opinião. E nesse vídeo aqui específico nós vamos trazer para vocês uma atualização sobre o mercado da bola do Flamengo, do Mercadão, né? Como estão, em que estágio estão ali as negociações do Flamengo. O Flamengo, né, tem negociações de saída também, de saída, mas principalmente a gente vai falar aqui de prováveis contratações, possíveis reforços aqui do Flamengo e como é que está o andamento dessa janela. O Flamengo joga hoje, logo mais, pelo campeonato estadual, pelo campeonato carioca. É a última partida desse time alternativo, né? Já havia esse compromisso previamente marcado de que fariam 4 jogos, chegou ao último jogo contra o Bangu. Nós não teremos o nosso pré-jogo, não teremos aquele nosso esquenta, já está muito quente aqui no Rio de Janeiro. E aí eu quero saber só de vocês, o amigo que acompanha aqui o nosso trabalho periodicamente e tal, tá afim de um bate-papo hoje, mais tarde, à noite? Vale a pena fazer uma espécie de um pós ali, mas um bate-papo? Dá para conferir aqui? Vai dar para chegar aqui com a gente ou deixa para uma outra? O que vocês acham? Começaria por volta de 9 horas da noite, tá? Se tiver uma galera, beleza, eu faço. Se a galera não estiver tão animada, não tem problema nenhum. A gente passa para um outro dia e aí não teria esse pós disfarçado. Vocês querem, estão afim ou não estão? Pode dizer aí, pode comentar, não tem problema nenhum. Beleza? Se tiver um outro compromisso, qualquer outra coisa, a gente remarca. Mas se você tiver afim, bota aí porque a gente conecta e a gente tem um encontro marcado. Beleza? Vê aí se é possível você estar com a gente. Deixa eu atualizar aqui vocês, começar a atualizar. Falando até sobre esse jogo, né, desse time aí. Nossa, é muito ruim de se ver. O Carlinhos recebeu uma nova proposta. Só que do futebol, mas ele havia recebido, né, de fora. Na China, não estava afim. Agora o Flamengo recebeu uma consulta no futebol japonês. Não está afim. Carlinhos não quer, não está afim. Tá? Teve agora uma consulta aí do futebol japonês. Essa o agente já negou, então parece, né, que o atleta não quer ter essa experiência de jogar no Japão, jogar, enfim, na Ásia. Recusou essa oferta, ele tem esse contrato com o Flamengo por mais 2 anos, né? Então, a princípio, parece que vai ficando claro que ele não quer se desvincular ali ao Flamengo e, naturalmente, não quer se desvincular esse contrato aí que tem mais 2 anos aí com o Flamengo, beleza? A novidade que o Flamengo vai tentando se programar é pro dia 2 de fevereiro, no jogo contra o Botafogo da Supercopa. Não é apenas o Arrascaeta, que pode se reapresentar, vamos dizer assim, né? Em plenas condições, aquilo que o Flamengo está tentando. Cebolinha. Tá? O Cebolinha já chegou na sua última etapa dessa preparação para retornar, né? Ele já está naquele período de transição, né? Então já chegou na última etapa. E uma boa notícia até para o Cebolinha é que não foi diagnosticado nenhuma questão de desequilíbrio muscular, o que poderia, né, continuar o afastando, ele precisando fazer academia e tal. Ele parece estar bem fisicamente, então agora chega no última etapa, transição, e a expectativa é de que o Cebolinha possa sim jogar no dia 2 de fevereiro, esteja ali apto para entrar durante a partida e tal, no jogo contra o Botafogo. Então, Everton Cebolinha na reta final da sua recuperação, beleza? Lembrando que o Everton Cebolinha não foi para os Estados Unidos fazer a pré-temporada. Ele ficou com Pedro Vinha, né, ficou no Rio de Janeiro para fazer essa recuperação e a princípio aí parece ter dado certo essa estratégia. Falando agora sobre o mercado de transferências do Flamengo, pedi só para você deixar o seu like, deixa a sua curtida, o amigo que ainda não está inscrito, aperta aí o inscrever-se, você que ainda não participou, não custa nada, cara, é só dizer, pô, Godoy, não faz a live e tal, pô, vou chegar junto, não vou, responde aí, não precisa ficar com vergonha não, rapaz, eu preciso dessa resposta de vocês. Vamos falar sobre o mercado do Flamengo. Para começar, boa apuração do GE, né, dos nossos colegas ali, da Letícia e do Cauê, do Thiago, né, que participaram dessa matéria, porque trouxeram os valores, e era aquilo que a gente precisava, né, os valores sobre o Jorginho. A matéria é essa aqui, e eles dizem, né, que a divergência de valores segue grande, tão grande assim não, né? E o Flamengo e o Jorginho esfriam a negociação. A diferença é de 3 milhões de euros. Se a gente fizer, né, a conversão, vai virar de quase 20, mas é 3 milhões de euros. A diferença entre pedida do volante e proposta rubro-negra é de quase, né, 3 milhões de euros. O clube joga com tempo e aguarda a redução do jogador para avaliar novos passos. E aí, nessa mesma matéria, eles trazem, né, esses valores. O Flamengo, então, havia feito uma proposta, lembrando que o Flamengo não vai pagar nada para o Arsenal. A proposta que o Flamengo tem é pro Jorginho. O Jorginho se resolve com o Arsenal,
consegue a liberação, e aí o trato do Flamengo ele é o único com o atleta. Com isso, o Flamengo pagaria salário e luvas ao jogador. Dá para botar uma grana maneira aí. E aí, essa grana legal, a gente está falando por cerca de 10 milhões de euros. E dá quase 68, né, milhões de reais. E essa pedida, né, dos empresários, do Jorginho e tal, 13 milhões de euros. Tem então uma diferença de 3 milhões de euros, quase 20 milhões de reais. E aí seria negociado nesse contrato, dividindo, né, esse valor cheio em salário e luvas, daria mais ou menos ali um baita de um salário ali pro Jorginho. Por mês ele tá recebendo um dinheiro maneiro aí por mês. Então esses 3 milhões. Talvez não seja nem 11, nem 13. Seja 11.500, né? Não fica nem 10, nem 13, ela fica ali no meio termo. Mas enfim, é essa a negociação, mas é importante o Jorginho conseguir a liberação. Falando sobre tratar com o atleta, a gente já, antes de falarmos do Vitão, que já tem o Internacional, vamos falar do Danilo. O do Danilo é um caso meio que semelhante. O trato é com o atleta. O Danilo consegue essa liberação junto à Juventus, não segue para nenhum outro clube lá, vem para o Flamengo. E o contrato que o Flamengo indica para o Danilo são de 2 anos. 2 anos de contrato. Lembrando, o Danilo tem 33 anos, né? Então seria ali até 35 anos, vamos dizer assim. A gente fez o vídeo sobre o Danilo ontem aqui no canal. Você que ainda não conferiu, clica aqui no nosso link, clica aqui no nosso vídeo, que eu mostro para vocês como tem sido o Danilo defensor na Juventus. Não necessariamente um zagueiro ou um lateral. Ele é um defensor. Fica bem claro nesse vídeo que eu trouxe de ontem o porquê, né? O que está acontecendo ali, porque ele é o defensor. Então, você vai ver quais todas essas funções. Então, o contrato que o Flamengo havia ali com o Danilo, 2 anos de contrato. A minha opinião sobre esses atletas de 32, 33 anos, até 34 anos, ela é um pouco que, não vou dizer contrária, tá? Mas assim, não concordo tanto assim com alguns comentários que eu vejo de vocês. Vocês tratam normalmente atleta de 32, 33, 34 anos como um ancião. Claro, o garoto que tem 17 anos, 18, 20 anos, vê um homem de 34, acha que o cara tá velho. Eu acho que o problema não é a idade atual desse atleta. O problema desses atletas é o tempo de vínculo com ele. Você assina com um atleta de 32, 33 anos, com 1 ano, 2 anos no máximo ali, perfeito. O problema é quando vem 32, 33, 34 anos e tu assina de 3 anos, 4 anos, renovação automática, 2 anos mais renovação. Aí é uma loucura, pô. Porque aí você tá falando de 37, 38, 36, porque o cara já tá na reta final. Então, se tá na reta final, é contratos compatíveis à reta final. Mas eu sei, tem muita gente que acha que o Flamengo, né, tem que se contratar só jogador de 19, 20, 21 anos, 22 anos, destaque. Pô, eu acho que tá faltando um pouco de conhecimento hierárquico no mercado vindo da Europa. Não vai conseguir. Vitão, vamos lá. Acontece o seguinte, o caso do Vitão é diferente do Jorginho, que é diferente do Danilo. O Flamengo já convenceu Vitão e companhia. Quando eu digo companhia, é família, agente, empresário, enfim, todo mundo que comanda ali a carreira do cara. Agora falta o Internacional, porque o Vitão tem um vínculo com o clube. É diferente desses dois. Agora uma informação importante. O pai do atleta, que trabalha junto, né, a gente com o empresário, também vai viajar para Porto Alegre para conversar naquele famoso olho a olho, tete a tete, com a direção do Inter. Cara, o Flamengo já conseguiu convencer o jogador. O jogador convencido que quer sair é a maior furada para o clube que tem um contrato com ele. É a maior furada. Então agora o Internacional chega a uma situação ali que vai ter que conversar, se tiver que negar, vai ter que negar, porque o Flamengo já conseguiu. E o Internacional tá, digamos assim, chateado. Isso acontece demais. É algo muito parecido com o que o Atlético, por exemplo, tá fazendo com o Bruno Henrique. O Internacional tá chateado porque tá acusando agora o Flamengo e tá, né, enfim, vai falar que vai fazer uma denúncia, mas isso no futebol fica meio até a página 2, de aliciamento. De que o Flamengo está aliciando o Vitão, que ele foi procurado antes do Internacional, enfim, é aquilo, né? É o poste mijando no cachorro, o Inter tá devendo, enfim. E aí o Inter tá, porque sabe que quando entra pra essa... O Flamengo viveu algo parecido com o Fabrício Bruno.
Quando o atleta está decidido, toda a companhia que envolve está decidido, é difícil para o clube, é muito difícil para o clube. Então, o Flamengo se aproxima, sem dúvida nenhuma, do Vitão. Como nós havíamos falado, né, a proposta que o Vitão tem em mãos do Flamengo é uma proposta, né, vantajosa, por tempo de contrato, afinal são 4 anos, podendo ser estendido para 5 anos, então tempo é importante, e o valor que o Flamengo se propõe é mais alto, maior do que o que ele recebe hoje no Internacional. Então é natural que haja, né, que fique inclinado e que isso mova o atleta. Informação: a contratação do Vitão não vai inviabilizar a contratação do Danilo. A contratação do Danilo não vai inviabilizar a contratação do Vitão, seja por aspecto de formação de elenco ou até mesmo financeiro. Isso é uma informação interna que eu compartilho com vocês aqui do Flamengo, perfeito? Então, galera, é isso. Responde aí. Faz a live, chega junto com a gente, enfim, só dependo desse comentário de vocês, só desse feedback de vocês. Logo mais, então, seria após o jogo. Pode ser que seja logo mais, se você quiser. Pode ser que não seja. Basta você dizer aí, beleza? Grande abraço, tamo junto, vou encerrando o vídeo por aqui. Vai ter live ou não vai ter live? Comenta aí, valeu, um abraço. Até logo mais, ou não. Tchau.